Boa tarde, gente. Tá ali? Quer começar, Wellington? Ô, Caetano, começa lá no fundo, então, por favor. Lá no fundo. Tite, boa tarde. Fernando Caetano, Fox Sports. Parabéns por mais uma vitória. Queria que você analisasse o desempenho da seleção, que agradou todo mundo. Enfim, foi o último teste antes da estreia na Copa. A equipe está pronta para esse Mundial na Rússia? Mais uma vez, parabéns. Boa tarde. Boa tarde a todos. Ela nunca vai estar pronta, ela passa etapas, passa fases de consolidação, de amadurecimento, com adversidades que elas vão acontecendo durante o jogo, com características diferentes, ela vai se moldando. Fiquei muito feliz. Falei para o intervalo e vou falar no final do jogo, porque nós não fizemos ainda. Sim, extremamente orgulhoso. Uma concentração, um nível de concentração, competitividade leal, a equipe fez 8 faltas só. O número representa uma marcação agressiva para tomar a bola e para jogar. E aí tu tenta, nas triangulações, nas inversões, o momento de infiltração. Posse de bola, traduzindo em número de finalizações e oportunidades. Dava ainda para ser um pouquinho mais efetivo, ao invés de buscar o passe, de finalizar. Tinha ainda mais espaço para essa busca. Contra uma equipe de qualidade técnica individual, com linhas próximas de marcação, e um jogo em que ele é 7 dias antes da Copa, que tu tem que estar muito, muito concentrado, porque inconscientemente, por vezes, tu pode perder um atleta, o atleta perder um time, uma má preparação, ela pode te tirar confiança, individual e coletivamente. Tite, à sua direita aqui, por gentileza, estou atrás da câmera. Eu queria uma avaliação sua nesse período todo de preparação, porque agora faltou uma semana para estrear na Copa, né? E considerando Granja Comari, depois Londres, agora aqui Viena, dá para dizer que o nível que a seleção chega para estrear na Copa do Mundo é muito bom, é perto de 100%, considerando que você está tendo retorno de jogadores importantes. O Neymar mostrou que está totalmente recuperado, agora só falta o Renato Augusto, o Fred. Você chega plenamente satisfeito com o que a seleção fez de preparação para a estreia da Copa? Com os estágios, sim, mas ela não está pronta. Ela não está pronta. E a gente é desafiado constantemente. Nós nos desafiamos constantemente. As pessoas colocam assim, estão contentes com o desempenho, mas isso gera uma pressão, porque uma expectativa que tu tem que jogar bem sempre. Mas nós fizemos isso entre nós. Nós nos cobramos desempenho. Se bom, foi bom no primeiro tempo, nós nos desafiamos para que seja melhor no segundo. E isso faz elevar o nível da equipe individual e coletivo. E ela vai se montando. Mas os trabalhos até agora executados, quer dizer assim, se a forma com que nós trabalhamos, ela é, por vezes, ela provoca, Kleber, Silvinho, muito contato, a gente diminui o campo, as acelerações, elas são maiores. Quer dizer assim, talvez, se nós tivéssemos optado por treinos mais devagar, mais light, não teria machucado o Fred, talvez não o Renato, mas o preço que se paga para a excelência é trabalhar uma rotação alta. E essa rotação, por vezes, acaba acontecendo, mas, felizmente, os dois já estão bem. Tá? Tite, sua esquerda aqui, Pedro Ivo do UOL. Queria saber bem diretamente, é o time da estreia? Esse time que entrou em campo hoje é o time da estreia, e dentro disso também, queria que você comentasse a participação do Felipe Coutinho. Na frente ele foi muito bem. O que você achou da defesa, com ele posicionado ali onde estava hoje, se ficou exposto, se ficou bem, se gostou, como é que foi isso? Não dividimos não, professor. Não vamos dividir não. Eu não posso te assegurar da equipe, ela vai construindo, estou ainda absorvendo o jogo e as situações. Tu vê como o futebol, tu está fazendo uma pergunta tática. Tu vê como o futebol ele é muito particular. O nosso triângulo esquerdo ele é ofensivo. Todo mundo sabe, eu não estou entregando nada para ninguém, muito ofensivo. Teoricamente, o primeiro meio-campista, ele tem que fazer uma cobertura mais longa do lado esquerdo. No entanto, hoje ele fazia mais para o lado direito, porque era a Alaba que fazia a jogada lá de profundidade para cruzamento. Tu vê os ajustes que a gente possa trabalhar. Nesse aspecto, quando a jogada é trabalhada do lado direito nosso de ataque,
o Coutinho volta por dentro, próximo a Paulinho, para fechar aquilo que eu chamo da a cabeça da área, o funil, o centro do campo, a parte da meia-lua da grande área, use o adjetivo que quiser. Ele faz essa função e tem. Claro que essa organização para o lado esquerdo e jogar, porque o Douglas Costa jogou assim, a gente jogou umas 4 partidas com características. Aí era o Douglas, não era o Neymar, Coutinho e Marcelo, mas tem essa possibilidade real de utilização, sim, até porque ela fica muito forte ali, ela fica muito incisiva e muito criativa. Tite, Mauro Naves aqui da TV Globo. Rapidamente, dois itens assim. A gente imaginava um Paulinho muito cansado nessa preparação, pelo tudo que ele passou, sem férias, etc. Pelo meu scout, 52 passes certos hoje, só 4 errados. Quer dizer, para um cara que teoricamente poderia não estar bem fisicamente, tem que estar raciocinando muito bem para ter números assim, né? E um dos trunfos, você considera o fato assim, do Jesus está com 10 gols, Neymar está com 9. Quer dizer, essa coletividade funcionando passa a ser um trunfo. O adversário, eu falo, claro, vou marcar o Neymar, que é mais isso, tal, pô, mas o Jesus eu não posso deixar. Isso passa a ser um outro trunfo do seu time? Nesse quesito da dosagem de carga, o Casimiro fez uma observação para o Silvinho que ela é bem oportuna. Que, aliás, é um enganche numa pergunta com relação ao nível de treinamento nosso, que é alto e intenso, como o professor dizia. Por um outro lado, não esqueçamos, a gente está controlando outros atletas. Nós entendemos e sabemos que Marcelo e Casemiro vieram praticamente sem nenhum dia de folga, 2 dias. Não se considera dias de folga para um atleta de altíssimo nível, 2 dias de folga. Então, nós estamos controlando os jogos deles. Então, o Casemiro, quando foi substituído no banco, piscou, eu sentei do lado dele e falou, Silvio, obrigado, bem gerido. Então, nós sabemos também disso. Cobra-se, busca alta intensidade, mas sem nenhuma loucura. Nós entendemos que tem atletas que estão vivendo até esse momento um momento especial e que nós temos que controlar bem as cargas de jogo desses atletas. Em relação a número de gols, eu vou dizer uma coisa, cara. Eu vou... Esse grupo se gosta tanto que se um tiver que abrir mão de dar ou fazer o gol para dar para o outro, ele dá. Ele não tem uma relação de profissionalismo, ele não tem. Ele tem uma relação de amizade. E se tiver que dar um para o outro, ele vai dar. É meu sentimento. É meu sentimento. Ah, vai tomar dura, porque aquele ali era para ir para gol. Daí era para ir para gol, aí não tem que procurar. Marcelo. Desculpa. Também, Mauro, embora o Paulo, na vinda do Barcelona, ele já veio com um pouco menos de jogo. Interessava ele fazer esse jogo. E o Paulo tem umas faculdades físicas excepcionais. Não veio com uma fadiga enorme nesse aspecto. Preocupou muito o Marcelo e Casemiro para o final de Champions. E não só o físico, o emocional do atleta. Tu sabe bem, cobre bem esses eventos. É de altíssimo nível e a gente estava preocupado. Eu olhei para o banco na hora que o Paulinho, no final, fez assim, eu olhei para ele e digo, mas ele cansou, cara, pô, não devia ter feito a substituição. Aí eu falei assim, ele estava doendo a chuteira, ele estava puto, ele que da chuteira dele estava alguma coisa lá atrapalhando. Tite, aqui, Marcelo Beckler para o Esporte Interativo. 2 questões físicas e rápidas também. Neymar, se está pronto para jogar 90, hoje jogou 83, parece que sem descoordenar, como você dizia ontem. E o Fred, a gente ainda não tem um boletim médico, uma posição de departamento, você disse que está tudo bem, se ele preocupa para a estreia, se tem algum problema maior. O doutor vai trazer maiores detalhes a respeito do Fred, mas a previsão que nós falávamos era que estava legal e que ele já está tratando, já está diminuindo, e a previsão é durante essa semana ele já está trabalhando conosco, tal qual o Renato. Se fosse um jogo de Copa, hoje ele estaria no banco, mas não tem necessidade de apressar todo um processo, então ele já vai estar também. E Neymar, 90 minutos. Eu fiquei num dilema, nós ficamos num dilema ali conversando, eu ia dizer, o que esses 3 malucos estão conversando aí, o Kleber e o Silvinho? Deixa ele para o jogo para adquirir ritmo. Fisicamente era bom. Mas e se me acontece um lance, daqui a pouco ele está voltando e dá um problema? E aí eu ficava, mais um pouquinho, deixa ele, porque é importante ele retomar, quanto mais jogado ele está melhor.
Até que eu digo, não, agora chega, porque eu ia trazer um peso na consciência se tivesse alguma coisa, acontecesse alguma coisa com ele, ou com o Couto, e com esses atletas que estão mais jogados. Vocês veem que a gente retirou os atletas dos jogos, aqueles que não foram substituídos do último jogo, predominantemente. Tite, Sérgio Rangel, da Folha de São Paulo. Esse time é o time da estreia, e também o Brasil vai terminar... Você vai chegar na Copa, né, só com uma derrota, com uma campanha excelente. O que você pode prometer o título? Do time do time para iniciar, eu te respondo. Eu acho que na quinta-feira ou na sexta-feira, como nós quando eu confirmo isso. Eu tenho a condição de confirmar. Agora eu estou na adrenalina do jogo, tentando trazer todas as situações. Mas claro que na medida que ele se apresenta bem, ele vai se confirmando, ele vai. Mas eu não tenho por praxe já adiantar. Cara, sabe, a gente não pode, a gente tem que se desafiar em níveis de evolução. Senão tu fica assim, ó, a derrota, ela te ensina. Aí, tá. Aí vai ficar com uma justificativa pronta para vir aqui no último jogo, se a gente perde para a Áustria, diz assim, pô, perdeu, porque, ó, era o jogo que era antes do Coitão. A concentração competitiva que essa equipe teve durante o jogo, ela é elogiável. Eu pedia para os atletas, digo, não reclame, eu reclamava da arbitragem. Eu digo, deixa, vocês fiquem atentos a jogar. Para não ter essa possibilidade, para ter desempenho. Eu não vou. Eu sonho, uma Copa do Mundo, claro, nós e todos os integrantes querem o título. Mas a gente quer ficar atento ao trabalho, a gente quer esse desempenho. E hoje ela deu mais um exemplo de mentalmente, ela tá amadurecendo. Ela veio para um jogo difícil, forte, de contato, e ela teve um grande desempenho. Ela antes jogou bem com o corpo e com a técnica, porque a cabeça dela estava legal. Tite aqui, tudo bem? Alexandre Losetti, Globoesporte.com. Queria voltar a falar do Coutinho, porque foi só a segunda vez que ele começou jogando centralizado com você. O outro tinha sido contra a Rússia, Croácia, ele fez o segundo tempo assim. E pegando esses 3 jogos, Rússia, Croácia e Áustria, me parece que ele vem numa curva crescente assim, de compreensão do que ele tem que fazer e do entendimento dele com os outros jogadores. Você vê assim também a que se deve esse crescimento dele, e essa curva ainda pode continuar na Copa do Mundo? Quanto mais ele jogar assim, melhor ele pode jogar? Vai se desafiando e vai evoluindo. O Coutinho, ele entrou contra o Equador em Porto Alegre, para dentro também. Então ele deve ter, eu vou até ver as minutagens que ele tem. Oi? Durante o jogo, exato, para subir. Então, eu pego assim, o tempo que ele executou, ele tem também bastante, pode jogar ali. No Liverpool ele jogou bastante, assim. Eu acho que no Barcelona ele não tem tanto, é mais do lado. Mas para mim ele pode jogar ali. Para mim ele pode jogar ali. Existem mecanismos de compensação, aí tu, por exemplo, infiltra menos Paulinho e dá mais liberdade criativa. São ajustes que se podem ser feitos e na utilização de um atleta com tamanha capacidade criativa como o Coutinho tem. Tite e o Silvinho, queria perguntar para vocês dois. Wellington Campos, Rádio Itatiaia. Silvinho e Tite, o que está faltando ainda para a seleção brasileira, se é que falta alguma coisa na cabeça de vocês dois aí? Falta o time titular, professor. Para domingo. Não, o time, como disse o professor, nós estamos num estágio crescente, que isso é muito bom, controlando cargas, atletas, circunstâncias diversas, situação do Neymar. Tudo isso é desafiador e estamos iniciando uma semana muito importante, que é do Mundial. Eu vou falar um pouquinho, contar isso. O técnico sente bastante orgulho, nós sentimos bastante orgulho quando troca o atleta e o atleta que entra mantém um nível técnico bom. Para cara, é um maior orgulho, mais do que uma jogada ensaiada que possa sair, a gente sente orgulho de dizer assim, pô, a gente participou e ajudou a equipe de trabalho. Quando vem o Silvinho aqui trabalhar, quando vem o Kleber aqui falar, não é porque o técnico não quer falar para vocês. Ele quer falar.
mas é para mostrar que há uma equipe de trabalho muito forte. E não adianta só botar a boca para fora, é valorizar todo esse grupo de trabalho que tem. É quando o Neymar faz o gol, foi lá e abraçar o doutor, abraçou o Ricardo e abraçou o Rafa. Sabe, porque a gente sabe do quanto é prazeroso estar na seleção brasileira, mas o quanto a gente representa e quanto de responsabilidade tem isso. Então, essa conotação a gente tenta trazer nessa mobilização toda. Tite, aqui, Gustavo Hoffmann, ESPN. A cada jogo, vitória, empate ou derrota, eu tenho certeza que vocês tiram pontos positivos e pontos negativos. Se me permite uma avaliação, no começo do jogo contra a Croácia, até 20 minutos, o Brasil teve muita dificuldade e chegou a ser ameaçado. Hoje, estendendo um pouco mais, talvez até 25, quase 30, o Brasil teve dificuldade, mas não chegou a ser ameaçado. Você consegue traçar alguma similaridade, algum ponto igual nesses dois inícios de jogo que tenham gerado dificuldade para o Brasil? Esse melhor porque tu não te expõe. Mas eu vou te dizer, acelera, desacelera, triangula, puxa, volta, trabalha a bola, inverte lado, vai dar, o adversário vai cansar. E aí o ritmo que essa equipe, que a mobilidade que essa equipe tem é impressionante. E aí ele retira das virtudes técnicas e físicas o seu melhor. Mas vou te dar mais dados. Mais de 60% dos gols é no segundo tempo da nossa equipe. Então, a análise quantitativa para representar. Por quê? Porque vai ser assim. Puxa do lado, inverte do outro, encurta a marcação, agride, volta, vai, pressiona na frente, volta. Porque essa equipe ela é muito móvel e ela tem que saber tirar proveito disso. Tite, aqui ao lado do Gustavo, Tino Marcos, TV Globo. Na estreia no Equador, contra o então líder das eliminatórias, o Brasil venceu na altitude e você disse que foi surpreendido pelo resultado expressivo, pelo desempenho do Brasil. Lá pelo meio, várias vezes te perguntaram isso também, e você se dizia, sim, estamos indo um pouco além do que eu pensava. Hoje a gente encerra um ciclo longo de quase 2 anos com números inigualáveis no mundo. E esse era um jogo que havia risco de comprometer o nível de confiança e tal, de repente é o contrário, quer dizer, o Brasil vai estrear incrivelmente depois de 2014 na Copa do Mundo, cercado de uma expectativa enorme pelos números que construiu. Como é que é lidar com isso? Você, mais uma vez, olhando para o todo, acha que foi muito além do esperado, e como é que se lida agora? Agora é o contrário, quer dizer, lidar com um excesso de confiança? Tem resposta? Eu tenho. Nós carregamos, professor, é nossa. O Brasil chega realmente com uma força importante, como sempre chegou em mundiais. Não vejo de uma outra forma, Tino, e a construção realmente do nosso trabalho, pouco a pouco. E isso te leva a essa responsabilidade que todos os atletas estão bastante acostumados também. E a gente também. E o desafio, e a gente se desafia. Eu vou te dizer o que eu falei no intervalo. Eu digo, baita primeiro tempo, quando o término dele, porque no início ele foi, tu vai mexendo o adversário para depois infiltrar. Baita primeiro tempo. Agora, vamos nos desafiar nós mesmos. Gerou essa expectativa? Bom. Não está tomando gol a 15? 16. Vamos nós mesmos nos desafiar para elevar um pouquinho mais. Fiz no intervalo e vai ser agora. Se bem que há um detalhe. Começa agora uma nova etapa. E a expectativa em cima da Copa do Mundo, eu fiquei olhando para o vidro do lado de fora, ali na hora de vir para o vidro lá embaixo. Eu olhei para fora, larguei um palavrão e disse assim, Adenor, curte o jogo e não fica pensando na estreia da Copa. Porque eu estava me olhando no espelho e estava eu me cobrando já no vidro inicial, cara. Então Professor Tite, primeiro, parabéns. Como é que foi o tênis? Sim, aguarda um minutinho. Resultado. Sim. Primeiro, parabéns pela vitória contundente. Eu sou Robert Florencio, da revista Palestra de Viena, aqui. Então, com respeito à minha pergunta de ontem, nada de dia histórico, só 2 verdadeiras suras para nosso esporte hoje. 2-0-3, quase terminaram ao mesmo tempo em Paris e aqui.
Então, você não pode falar de Paris, mas de aqui. Então, eu gostaria de saber de sua avaliação da performance da seleção austríaca, especialmente no segundo tempo, parecia quase perdido em campo. Então, as causas disso, talvez os câmbios, o clima, que parecia mais um pouco abrasileirado, o clima aqui tão úmido, ou o cansaço dos nossos jogadores, ou simplesmente essa extrema força dos seus jogadores. E você acha que também vai ser tão difícil tão fácil, contra a Suíça, ou a Suíça já vai estudar isso e defender bem melhor que nós em uma semana? Primeiro, eu fiquei tão envolvido no jogo que eu não tinha tido a notícia da morte da Maria Esther Bueno. E o esporte ele tem uma conotação, que homenagem bonita no telão, e fica aqui na solidariedade, e ontem eu não tive essa possibilidade de poder da solidariedade à família toda. É um ícone, uma história, uma idolatria toda. E tu me deu até o gancho do tênis ontem, mas eu não caiu a ficha. Então fica aqui aos familiares todo o nosso respeito, a nossa solidariedade. Não sabia do resultado da derrota também, não fiz isso premeditado, não sabia. A respeito do jogo, a forma com que nós atuamos, e eu linko com a pergunta que eu fiz anterior, de muita troca de passes, de sair jogando, fazendo com que a Áustria fez a mesma coisa contra a Alemanha, marcou alto. No tiro de meta ela marcava alto, a estratégia é a mesma. Mas nós conseguimos furar, trabalhar a bola, triangular perto, com passes curtos, sem passe longo, vai gerando desgaste na equipe adversária. Né? E aí quando tem que puxar a velocidade, quando tem que fazer compactação, isso acaba vai minando a equipe adversária. E aí nós vamos tirando proveito da qualidade técnica que tem e os espaços que acabam sendo criados. Daí começa a se entender o resultado. Contra a Suíça, não vamos começar a pensar agora. E como a refletir, eu não tenho todas, mas nós temos uma forma de jogar e ela se ajusta depois, mas a gente não muda assim, eu vou mudar um jeito de jogar contra a Alemanha, eu vou mudar um jeito de jogar contra... Nós não mudamos, porque eu entendo que uma equipe ela tem que se repetir, jogar automático, jogar sem pensar, criar links, criar triangulações, criar triângulos, pivôs. A gente joga com 2 triângulos e 2 pivôs. É um pivô central, um primeiro meio-campista e uma linha de 4. Então, a gente tenta repetir esse padrão, para que quando vier a pressão, quando o cara estiver dentro do campo, marcado pela direita, a gente já encontre soluções. Again here, question from CCTV, sorry, English. So, I'm wondering, after 2 weeks, more than 2 weeks training camp and 2 warm-up games, are you satisfied with your team's shape? Do you think your team has already been good enough to play the World Cup, or do you have some potential left for you to improve? Thank you. Bye. Já está em forma de jogar bem na Copa? Agora, depois de 2 semanas de preparação, e 2 jogos de preparação, já estão em forma de jogar a competição. Responde em português ou responde em inglês? É português que ele vai explicar. Português. Ele vai explicar. Não, como já foi falado pelo professor, nosso time falta uma semana para estrearmos no Mundial. Ela está se formando, não está no seu melhor momento, está se encontrando. Os 2 jogos de preparação, como foi perguntado, foram muito bons, bem escolhidos. Tiramos muito proveito, não só dos resultados, que eles são uma consequência do desempenho e tudo aquilo que nós fizemos durante o jogo, mas, sobretudo, situações táticas e algumas delas que nós vamos encontrar no Mundial da própria Croácia. Um jogo difícil, nível técnico alto do time adversário, e que, de repente, no lance se define um jogo e uma situação. E lá no futuro a gente pensa numa classificação que pode ser decidida daquela maneira. Então, para nós foi muito bom os 2 jogos de preparação, ajudou muito, e ainda falta um pequeno estágio que a gente vai completar ele na Rússia.
complementando a utilização de 6 jogadores do banco, ela não só fortalece a equipe, mas fortalece a unidade toda desses atletas utilizados. Vai lá. In German, okay, ja, auf Deutsch, okay. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Können Sie mir bitte sagen, wie wichtig der Test heute war? Wie stark hat das österreichische Team Sie gefordert bei der Generalprobe? Und zweitens, können Sie mir was zu Neymar sagen? Wie zufrieden sind Sie heute mit seiner Leistung? Und was glauben Sie, bei wie viel Prozent ist er generell von seiner Leistungsfähigkeit? Danke. Parabéns pela vitória hoje. Como é que você achou que o seu time agiu em geral hoje, em geral? E o que é que nos pode contar acerca do Neymar? Quantos por cento é que ele está jogando de momento? Ich spreche kein Deutsch. Eu não sei nem o limite do Neymar. Ich kenne das Limit von Neymar nicht. Eu não sei o limite do Neymar. A capacidade técnica e criativa dele, ela é impressionante. E quando a gente consegue acionar ele no último terço do campo, ele é letal. Also kann tödlich sein im letzten Drittel des Feldes. Also er hat eine unglaubliche Technik und im letzten Drittel kann er tödlich wirken. Mas ainda procurando, readquirindo, ele vai oscilar nessas situações. Até no último lance também dele de participação, eu coloquei até no intervalo, digo, abriu, é um termo que eu digo, vara pro gol, porque abriu no primeiro tempo 2 para ele, uma ele finalizou, na outra ele procurou o passe, digo, abriu, finaliza. Also wenn du den Raum öffnest, dann mach's auch fertig. Das habe ich dann auch dann nach der Pause gesagt zum Neymar. Aí, dann geh rein. Aí quando finalizou eu fiquei com medo, digo, será que muscular ele vai prejudicar, daí eu fiz a substituição. Und als ich dann gesagt habe, naja, okay, ist das vielleicht etwas zu viel, und dann habe ich ihn dann doch ersetzt. Em relação à equipe, o Silvinho complementa. Er wird dann über das Team sprechen. A pergunta era o estágio da equipe em geral, em que forma está atualmente. A resposta é a mesma praticamente. Toda a fase de preparação foi muito bem feita. Estamos felizes por toda ela, não só pelos resultados, mas pelo desempenho e sobretudo por algumas coisas que ficaram nesses 2 jogos que vão nos ajudar muito no Mundial, mas uma parte que ainda falta nós vamos completar na Rússia e esperamos fazê-lo bem nessa próxima semana. Also es fehlt uns noch ein bisschen, also wir sind sehr zufrieden mit diesen 2 Testspielen bisher. Es fehlt uns noch ein Quäntchen, aber das werden wir dann in Russland noch vor der WM lösen. Exatamente isso. Obrigado. Obrigado. Danke. Obrigado. Boa sorte. Obrigado. Valeu. Tô indo lá para